Olá pessoal, quem fala é Felipe Laiso. Vou fazer um vídeo aqui para tirar uma dúvida sobre um exercício com equações envolvendo frações, tá? Nesse caso aqui, eu separei uma equação que um dos termos é uma fração, tá bom? A equação é essa daqui, ó, 2x mais 10 igual metade de x mais 22. Então notem que eu tenho aqui o termo escrito na forma de fração, tá? Antes de começar a resolver aqui, eu gosto de separar a equação, né? Então eu sempre falo que a igualdade separa a equação em dois membros, né? O membro da esquerda, que é o primeiro membro, e o da direita é o segundo membro. Então, à esquerda a gente tem 2x mais 10, à direita a gente tem metade de x mais 22. Então, eu faço assim, eu coloco o sinalzinho de igualdade, né? O lado que tem mais x eu vou deixar as letras. Quando eu falo letra é 2x e o x sobre 2. E à direita da igualdade a gente vai deixar os números. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui o sinal de igualdade. E termo a termo, né? Eu venho aqui, ó. Termo a termo, começando pelo 2x, eu vou avaliar se ele está no lugar certo. Quando eu falo lugar certo, é assim, ó. Em relação a essa escrita aqui, ó, letras igual a números, as letras elas devem ficar à esquerda da igualdade. Então, a igualdade está aqui embaixo. E o 2x ele já está à esquerda da igualdade. Então, se ele está no lugar certo, a gente só copia. Então, 2x continua à esquerda da igualdade. Agora, esse mais 10 aqui, ó, à esquerda da igualdade, eu quero que fiquem só as letras, e o mais 10 é um número. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse mais 10 e vou passar para o outro lado, né? Vai ficar menos 10. Então, mudou de lado, muda a operação lá, muda o sinal, né? O terceiro termo é metade de x, aqui, ó, x sobre 2. Então, x sobre 2 está à direita da igualdade. À direita da igualdade, eu quero que fiquem só os números. Então, ele está no lugar errado. Ele está no lugar errado, né? Lembra quando o x, quando o número, a letra não tem sinal, é positivo. Quando ele passa para o outro lado da igualdade, ele vai ficar negativo, certo? Então, note que o x sobre 2 ficou negativo e ele mudou de membro. E aí, por fim, o mais 22, ó, o mais 22 está à direita da igualdade, está no lugar certo, só copio na parte de baixo. Então, a equação que estava aqui acima mudou e virou essa equação aqui, tá? Na verdade, os termos só mudaram de posição, mas a equação continua a mesma. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou juntar quem dá para juntar. Tá? Então, vou começar aqui pelo menos 10 mais 22. Tá? Então, só lembrando que o 10 é negativo e o 22 é positivo. Então, isso indica que a gente vai ter uma conta de subtração. Então, eu vou subtrair o maior módulo, que é o 22, menos o menor. Então, vai ficar 22 menos 10, vai ficar igual a 12 aqui. E os outros dois termos à esquerda eu copiei. Tá? Então, depois que eu copiei, o que eu vou fazer? Tá? Eu vou olhar aquele termo que está escrito na forma de equação, de fração, que é o x sobre 2, eu vou olhar o denominador dele. Então, se o denominador é 2, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar todos os termos dessa equação por 2. Então, se aqui fosse 3, eu ia multiplicar todo mundo por 3. Se fosse 4, eu ia multiplicar todo mundo por 4. E assim por diante. Então, essa equação que estava aqui acima, ela vai mudar. Vai ficar assim, ó. Vai ficar 2 vezes 2x, menos 2 vezes metade de x, mais 2 vezes 22. Certo? Então, essa equação que estava aqui em cima é equivalente a essa equação aqui de baixo. É o que a gente tem que pensar assim, ó. Se eu comprar 2 coxinhas e um refrigerante, eu vou pagar 10 reais. Se eu dobrar o número de coxinhas e de refrigerante, o preço total vai dobrar também. Tá? Então, quando eu multiplico todos os termos por um número natural, eu estou utilizando uma equação equivalente para encontrar uma equação mais fácil de resolver. Nesse caso, uma equação que não tenha fração. Então, aqui vai ficar assim, ó. Vou multiplicar 2 vezes 2x, vai ficar 4x. Esse 2 aqui, ó, dividido por 2 vai dar 1. Tá? Então, 1x menos 1x, né? E 2 vezes 12 ficou 24. Notem que agora eu tenho essa equação aqui, né, que é mais simples de resolver do que essa daqui de cima, que tinha uma fração. Tá bom? Então, como é que eu vou resolver essa equação aqui? Vou juntar os x, agora eu consigo juntar os x, né? Vai ficar, ó, 4 menos 1x vai ficar 3x, e 3x igual a 24, tá? Então, nessa etapa eu gosto de fazer dessa forma aqui, eu vou dividir tanto 3x quanto 24 por 3. Da onde que eu tirei esse 3 aqui, ó? O 3 é esse denominador aqui, tá? Então, eu vou dividir os dois, no caso aqui eu tenho dois termos, só vou dividir os dois termos por 3. Então, 3x dividido por 3 ficou 1x, e 24 dividido por 3 ficou 8. Tá bom? Então, essa é a solução para essa equação aqui. Conforme eu estava falando de equação equivalente, né, ela é a solução para essa equação,
ela é solução para essa equação e ela é solução para essa equação, porque elas são equivalentes, tá? Que eu sempre falo para vocês, chegou na solução, a gente tira a prova real, né? Então a prova real vai ficar assim, eu vou copiar essa primeira equação, aqui ó, e no lugar do x, eu vou trocar por 8, que foi o valor que eu encontrei, tá? Que eu chamei de solução. Então ficou aqui, ó, 2 vezes x, então 2 vezes 8, mais 10, é igual a 8 dividido por 2, que era x dividido por 2, mais 22. Então, 2 vezes 8 é 16, e 8 dividido por 2 é 4, certo? Então aqui, ó, 16 mais 4 é 26, e 4 mais 22 é 26. Então, se o resultado que der na primeira parte da igualdade, no primeiro membro, for igual ao segundo, significa que sua solução está correta. Se não for igual, significa que sua questão está incorreta e você tem que revisar lá todos os processos, todas as etapas da resolução da equação. Tá bom? Eu vou fazer um vídeo mostrando quando uma equação tem duas frações, para ver se ajuda nas atividades. Até o próximo vídeo. Valeu!